Fala pessoal, eu sou o Felipe Noronha, esse é o Vim de Santos e vocês já têm percebido que a palavra preocupação é a palavra que tem se destacado nos vídeos deste ano, ou pelo menos desde que o Campeonato Paulista começou. Claro, falo especificamente do trabalho de Jesualdo Ferreira, técnico português que, claro, só tem nem 2 meses, na verdade, de trabalho, poucos treinos, só 6 jogos do Paulista, que é um torneio que a mim não vale nada, vocês sabem disso. Mas o que foi mostrado até aqui em campo é preocupante. Vou mostrar alguns pontos que me fazem ficar preocupado, né? Não adianta falar, estou preocupado e não mostrar. Ontem no vídeo de análise do jogo, se você não viu, eu mostrei lances táticos. Tem esses. Os táticos eu deixarei no vídeo de ontem só. Se você não assistiu, voltar lá. Se assistiu, já sabe. E hoje, alguns mais teóricos e outros de análise de falas do Jesualdo, de opções, de testes feitos e não feitos, enfim. O Santos até agora tem 11 pontos no Paulista. São 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Dessas 3 vitórias, 2 contra times fracos e uma que nem era para ter ocorrido direito, que foi contra o Guarani. Porque o Santos venceu por 2-1 com um gol sem querer, né? Sejamos honestos, no finalzinho do jogo, um gol contra do Guarani. Mas até aí tudo bem, o Santos teria 9 e continuaria líder do grupo, não é essa a questão. O primeiro ponto é que ser líder do grupo, que é algo que as redes sociais do Santos têm batido na tecla, não conta muito quando olhamos o regulamento do campeonato, né, que você não joga dentro do grupo, você só enfrenta times de outros grupos, os outros 3, e que as campanhas dos times do grupo A, que é o grupo do Santos, são muito fracas até o momento. O Lanterna é o Oeste, que só tem 4 pontos, 1 vitória em 6 jogos. O Água Santa, que venceu a própria Ferroviária, vou até olhar aqui rapidamente para confirmar, venceu a própria Ferroviária na 5ª rodada, só tem essa vitória também, 5 pontos em 6 jogos. E a Ponte, que joga hoje, mas de qualquer maneira, mesmo que vença, vai a 9 pontos. Tem 6 pontos só, com só 2 vitórias e 3 derrotas, ou seja, perdeu mais do que ganhou até o momento. São times fracos. Mas assim, o problema é que o Santos pegou os piores times dos outros grupos até o momento para ser líder desse grupo. Do grupo B, o Santos só pegou o Botafogo, que é o lanterna geral do campeonato, só tem 2 pontos e é o lanterna, por consequência, do grupo B. Grupo do Palmeiras, que não é liderado pelo Palmeiras. No grupo C, o Santos pegou a Inter de Limeira, que sim, é a líder, mas não é como se fizesse uma grande campanha. É líder com 9 pontos, mas o Mirassol também tem 9 pontos e o São Paulo também tem 9 pontos. Ela não está disparada na liderança. É uma campanha média, 3 vitórias, 3 derrotas. Não é um adversário super difícil. E no grupo D, o Guarani é o líder com 9, ou seja, uma campanha baixa, o Santos também ganhou. O Corinthians, o Santos perdeu, e o Corinthians nem é o líder do grupo, ou seja, o Santos perdeu para um time que não está liderando o próprio grupo. Empatou, né, com o Bragantino, que tem 8 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, e empatou com a Ferroviária, que tem 5 pontos, é a 3ª pior campanha. Ou seja, dos times realmente fracos, o Santos só pega o Ituano, que é a próxima rodada, que tem 3 pontos. O Santos não pegou o São Paulo, o Santos não pegou o Mirassol, ambos de campanhas iguais, como já falei. O Santos não pegou o Novo Horizontino, 10 pontos invicto. O Santos não pegou o Palmeiras, que não é líder, mas tem 13, mais que o Santos. E o Santos não pegou o Santo André, que é líder do grupo do Palmeiras, com 15, 5 vitórias em 6 jogos. O Santos não pegou os melhores times do campeonato e não tem feito boa campanha contra os piores. Isso é preocupante. Eu vi muita gente ontem, muita mesmo, falando sobre como precisamos entender que o Santos não vai jogar mais tão bem quanto do ano passado. Isso me preocupa. As pessoas falarem, na verdade, me preocupa. Por quê? Porque se as pessoas falassem, não vamos jogar igual, que o estilo vai ser diferente, é uma coisa. Quando elas falam que não vai jogar tão bem, preocupa. Porque, a gente mostrou que esse time é capaz de jogar tão bem, mesmo com o elenco até fraco, médio, no máximo, nos bons dias, que é o elenco do Santos. E agora, com menos peças ainda. 2, porque se a gente aceita que não vai ser tão bom, é isso, é a aceitação do médio, é a aceitação da mediocridade, é a aceitação de que dá para ser pior do que você é capaz de ser e tá tudo bem. E aqui, desculpa, eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar ser pior. No limite da minha análise é o seguinte: se você não é o campeão da Libertadores, eu não vou nem falar do mundo, vou falar da Libertadores, que é o nosso continente, tem coisa a ser corrigida, tem coisa a ser melhorada. Se o Santos não é a melhor campanha do Paulista, mais ainda, claramente tem coisa a ser melhorada. O limite é sempre o máximo. Na América do Sul, ser campeão da Libertadores é o maior significado de ter um bom time. Tanto que hoje ninguém discute o Flamengo. Só que o Santos mostrou que dava para brigar
dentro de um certo limite com o Flamengo. Ou no mata-mata, você pega um jogo bem bom na Vila, você bate de frente. Hoje não dá. Hoje o Santos não tem time para isso. E mais do que isso, não tem futebol para isso. Né? Acho que está sendo mostrado que a tática utilizada, o estilo de jogo é diferente, mas é pior. Se fosse diferente, mas funcional, tal quanto do ano passado, beleza, mas é pior. Isso eu não posso aceitar. A gente está aceitando ser pior. Ah, porque trocou o técnico. Cara, traz um cara que vai mostrar, mesmo que de estilo diferente, mesmos... Não vou nem falar resultados. A mesma condição de brigar pelos resultados. Isso o Santos não tem mostrado. Aí, eu pego uma entrevista do Luan Pérez, se eu não me engano, para a Tribuna, o jornal lá de Santos, basicamente o único jornal de Santos, em que ele fala o seguinte, a pergunta é, muito se fala sobre o contraste entre Jorge Sampaoli e Gesualdo Ferreira. Na sua opinião, Luan, quais são as principais diferenças entre eles? Uma pergunta simples. Mas o Luan foi além na resposta, isso me interessou muito e me preocupou. São perfis diferentes. O Sampaoli sempre treinava em função do adversário. A gente podia jogar na Vila contra o último colocado, mas íamos atuar em cima da formação do adversário. Falei isso várias vezes aqui, como era interessante que o Santos se baseava no adversário para ganhar aquele jogo, que é o que interessa. E o Gesualdo não. Agora nós temos a nossa forma de jogar e o adversário que se preocupe com a gente. São metodologias distintas e não dá para comparar. Temos um problema. Se o Santos só tem um estilo e os adversários que têm que se virar contra ele, o Santos fica o quê? Previsível. Nesses 6 jogos, o Santos jogou no mesmo estilo há 6 partidas. Ficou o quê? Previsível, a ponto da Ferroviária dominar o Santos no último domingo. Só finalizando o que o Luan falou, o Sampaoli é um dos melhores, se não o melhor técnico com quem já trabalhei. Mas toda semana era um treino diferente. Por vezes perdemos alguns jogos porque ficamos um pouco confusos. Até entendo, mas eu prefiro que fique confuso e perca alguns jogos do que tenha o mesmo estilo sempre e todos os adversários peguem um vídeo, pronto, estudou, vou dominar o time assim. A Ferroviária, que repito, é lanterna do seu grupo, eu tô olhando até para não falar bobagem, lanterna do grupo com 5 pontos, dominou o Santos, porque é um estilo só e o estilo fica previsível. Trazendo isso de volta, eu vou ao que o Gesualdo falou ao final do jogo. Foi o pior jogo pelo tempo que já temos de trabalho e pelo que já conseguimos fazer. Foi o pior. Não falo nem de resultado, mas a apresentação não foi melhor. Nós esperávamos que fosse melhor que o anterior. Os jogadores também estiveram todos em um nível abaixo. Às vezes não conseguimos explicar muito bem o que acontece, nem os jogadores. Não entramos bem no jogo e nunca tivemos capacidade para fazer o que sabemos. Resultado não é positivo para nós. É conversar para encontrar as razões. Sabemos por experiência que muitas vezes as coisas não acontecem na lógica que esperamos. Hoje foi um jogo fora da lógica em função do que fizemos para trás. Esperávamos que tivesse uma evolução em relação ao nível anterior e não aconteceu. Os jogadores foram mal, há de assumir humildemente isso. Hoje não era o nosso dia. Tá, legal que ele saiba ler que não foi um dos melhores jogos, inclusive talvez tenha sido o pior. Mas por que é um estilo só? Por que não foi alterado? Por que ele não deu uma opção no segundo tempo depois de um primeiro tempo pavoroso? Porque o Santos só tem um estilo de jogo. Ele se torna previsível e não estão corrigindo. Eu temo isso. Esse elenco mostrou ano passado que é capaz sim de ter a assimilação de vários sistemas de jogo e trocá-los durante a própria partida. Não vai dar certo sempre? Claro que não. Teremos jogos apáticos como tivemos ano passado? Teremos. Mas o elenco é capaz. Porque o São Paulo fez o time fazer isso. O Gesualdo não está fazendo. Ele insiste no mesmo estilo o jogo inteiro, mesmo quando depois de 45 minutos, e uma substituição feita, ele tirou o Raniel ainda no primeiro tempo, o estilo é pavoroso, o resultado é adverso e o Santos é dominado, como foi pela Ferroviária. Legal que ele leu que não foi bom, mas dentro do que ele faz sempre, ele falou. Está na hora de fazer alguma coisa diferente. Porque o período de testes é o Paulista. E daqui menos de 20 dias tem Libertadores. Período de testes. Abri o site do Santos com o elenco. Ele subiu o tal do Alex, né, zagueiro da base. Não foi utilizado. Wagner Leonardo treina com os profissionais. Não foi utilizado. Madison não foi utilizado. Sandri, um jogo só, em Itaquera, como titular. 45 minutos, substituído, não foi mais testado. Tô dando o elenco inteiro aqui. Evandro, um jogo só, não foi mais testado. Raniel, só foi testado aberto, não centralizado, que seria a sua posição.
Thailson, um jogo só, ou dois, eu acho, ele entrou no segundo tempo, não foi mais utilizado. Venuto, que eu nem gosto, mas não foi testado. Uribe, entrou em 2 jogos aí, pouco. Yuri Alberto, voltou na seleção, não foi testado. Sabe quem foi testado muitas vezes? Arthur Gomes. Jogou mal, arranjou um gol contra o Guarani de cabeça, nada demais, não foi uma grande jogada. E ontem entrou muito mal no lugar do Raniel. E aí o Gesualdo, mesmo vendo essa atuação horrível do Arthur Gomes, falou o seguinte: Arthur tem mostrado boa atitude no treino, estava lesionado, mas apareceu bem. Acreditei que poderia jogar 45 minutos e foi bem. Nos equilibrou bastante, mas não era o nosso dia. E o UOL apurou que o Arthur deve ganhar mais chances no time. Quem tem que ser testado não é. O Arthur Gomes, que foi testado antes do Jair Ventura, com o Jair Ventura, com o Cuco, São Paulo ele mandou embora porque viu que não dava, vai ganhar mais chances. Preocupante. Enfim, é isso. Muitas coisas me preocupam. O Paulista é para testes e os testes não têm sido feitos. Quando são feitos, são com jogadores que não mereciam. Sim, estou falando de Arthur Gomes. Em vez de testar, sei lá, qualquer menino da base, não vou nem dar um nome, qualquer menino da base no segundo tempo, como o de ontem contra a Ferroviária, entra Giamota. O Giamota precisa de testes? O Giamota vai mudar o jogo? Não vai. Eu estou preocupado. Não vou entrar em campanha, repito o que eu falei ontem. Fora X, fora tal, fora Gesualdo. Não é isso. Tem tempo. Mas eu analiso o que foi mostrado até aqui. O que foi mostrado até aqui é preocupante. Se daqui, ou do jogo contra o Ituano, no sábado, domingo, sei lá quando é que é, começarem a alterar, as coisas serem alteradas, tudo bem. Até o momento, elas me preocupam muito. E eu não estou aqui para falar que tudo está às mil maravilhas no Santos por ser santista. A gente tem que falar a realidade. E quando meu time está mal, eu fico preocupado, porque eu quero me divertir e eu quero ganhar. O Santos não está me divertindo, o Santos não está ganhando. Eu sou Felipe Noronha, amanhã a gente volta com mais. Valeu, pessoal!